Acho que podemos começar, né? Tá. Agradecer o Alan pela participação mais uma vez, mais um TED Talks sobre Machine Learning. E a gente, combinando aqui com o Alan, a gente vai tentar manter o horário, vamos ficar de olho. Quem tiver alguma pergunta pode interromper se a gente perceber que está pouco provável da gente cumprir o horário, aí a gente muda a dinâmica e joga as perguntas para o final. Mas se alguém tiver alguma pergunta agora no início, pode se pronunciar. Eu vou ficar de olho aqui no chat também para poder avisar o Alan, que eu sei que às vezes a gente está apresentando e não consegue ver, né? É isso aí, Bruno. Eu vou até te pedir, quando der meia hora aí, você fala, ó, tem 30 minutos, que aí eu Então, já consigo ver mais ou menos de que eu tô. tá ok. É, bem, gente, primeiro, assim, mais uma vez aí, obrigado a presença, o interesse de todos no tema, né? Para quem não me conhece, eu sou Alan, também sou conhecido também como Alan, então atendo pelos dois, não tem problema. Eu vou iniciar, então, fazendo deixa eu botar aqui na parte dos slides. Fazendo o disclaimer, né, que eu vi que todos os palestrantes estão fazendo, então isso daqui é é a apresentação, na verdade, da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uns pequenos ajustes nessa apresentação, é, porque eu achei que tem alguns conteúdos que eu achei interessante para colocar, porque na apresentação da dissertação a gente tem só 20 minutos para apresentar tudo, né? Como agora a gente tem uma hora, vamos ver se eu consigo apresentar com calma até o final. Tá? Apesar que na apresentação foi um pouco de atropelo por causa do tempo, mas no final deu tudo certo. Então vamos lá. O contexto, eu queria falar um pouco de vocês, um pouco do que me motivou, né, o contexto desse trabalho. O que eu sempre me interessei um pouco de política, né? Principalmente depois que o meu time, que já ganhou vários títulos, né, resolveu fazer um descanso lá no finalzinho da tabela, né? Mas agora a gente já está perspectivas de subida, talvez eu volte a me interessar mais em futebol. Mas em cima disso, eu sempre me interessei em política, no sistema eleitoral, né? E a gente sempre é cercado em cima das informações, né? Então eu vi a questão aí a gente viu a evolução dos gastos de campanha, de dinheiro público em gastos de campanha. Ao mesmo tempo, você vê que o nosso país ele não tem uma posição muito boa em outros indicadores sociais e econômicos. E você começa também a perceber o que está acontecendo com a inteligência artificial, né? Como ela vem contribuindo com a sociedade. Então, você vê aí a questão de reconhecimento de câncer em 5 anos antes, você vê aplicações em questão de fraudes, você vê que a IA também para a parte de crimes, enfim. E aí, por que não, né? A gente aí juntou um pouco desse meu interesse. Pô, por que não eu tentar fazer uma coisa de IA em cima da parte de política, né, do nosso sistema eleitoral? Então, foi daí que eu acabei tendo essa ideia. O professor, meu orientador, Walter Moreno, comprou a ideia, e aí a gente começou o projeto. Então, para começar esse projeto, eu vou apresentar primeiro o meu assistente, o Huawei, né? Eu acho que as pessoas já devem ter visto esse. Ele é meu primeiro assistente, vai ter um outro assistente, que aí ele vai me ajudar a fazer a agenda. Então, a agenda nossa vai ser, eu vou falar para vocês a introdução, né, do que é a ideia desse meu projeto, o objetivo do projeto, qual foi a metodologia que eu adotei para fazer a construção do Machine Learning, a análise exploratória, né, dos dados, que isso é uma parte, faz parte de quando você for construir um modelo de Machine Learning, você fazer uma análise exploratória de dados que te ajuda a fazer a seleção de variáveis, que eu vou estar explicando um pouco mais tarde como é que para uso da máquina, a construção em si do modelo e os resultados que conseguimos, né, que eu vou apresentar para vocês. E, por fim, a conclusão e os próximos passos. Então, eu botei um roadmapzinho aí que me ajuda até a gente se posicionar como é que está a apresentação, tá? E qual ponto da apresentação que a gente está. Esse daí é o meu segundo assistente, que eu chamo carinhosamente de Votobot, né, que vai me ajudar agora a me guiar aqui durante a apresentação. Bem, para esse trabalho, né, a gente tem que sempre contextualizar e se aprofundar um pouco mais no que a gente está tentando propor uma modelagem de machine learning. Para você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, inicialmente, eu fiz tudo um levantamento em cima da questão de gastos de campanha, né? Então, você vê que o Brasil hoje ele lidera o ranking mundial
em aporte de dinheiro público em campanhas, né, ultrapassando 4 vezes o segundo colocado, que é o México, e mesmo quando você olha em per capita, ele também continua na liderança de gastos. Ao mesmo tempo, você vê outros indicadores sociais e econômicos, né, do Brasil, que você vê a parte nossa, que a gente está muito mal em alfabetização, saneamento e em questão do IDH, mostrando um pouco esse contraste, o que revela uma certa atenção que a gente tem que dar em relação a essa questão dos gastos, né, em campanhas eleitorais. Do outro lado, isso daqui não estava na minha apresentação original, mas eu queria um pouco mostrar para vocês que, em cima desse contexto, a gente tem a área da inteligência artificial hoje, né? Isso daí é só um pouco para mostrar para vocês a quantidade de domínios, né, e áreas que a gente tem quando a gente fala de inteligência artificial. Esse meu projeto, ele entra nessa areazinha aí de machine learning, né? E dentro dessa área de machine learning, você já vê que ela também existe uma série de outras aplicações. Dentro das aplicações, né, que aí você tem, mais à frente eu vou até falar o que são essas modalidades de aprendizagem, mas aqui eu só queria mostrar para vocês nessa introdução em qual área, né, que meu trabalho está trabalhando, que é meu projeto atuou, que foi nessa área aí de previsão, no caso, a previsão nos dados de eleições, tá? Então, vamos lá. O objetivo do projeto, que aí é o que eu estou apresentando, vou apresentar para vocês, era eu conseguir desenhar um modelo que, com base nos gastos de campanha e outras variáveis que eu vou estar mostrando para vocês, eu consiga dizer quanto um candidato, no caso aqui foi das eleições municipais de 2020, eu com esses dados de 2020 eu consigo, o objetivo é criar uma máquina que com os dados de gasto de campanha e tem outras variáveis que eu vou falar, eu posso dizer para vocês quantos votos ele vai ter na eleição, né? Então eu construí esse modelo, no final vou estar mostrando esse resultado. Eu as eleições municipais são as eleições que a gente realmente tem a maior granularidade, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente teve 500.000 de candidatos a vereador em 2020, né? E o Brasil, ele tem mais de 5.000 municípios, e fora as regiões, né? Então ele é muito diverso, muito espalhado. Ao mesmo tempo, isso me dá uma boa base de dados, né, para trabalhar, tá? Como objetivo secundário do meu trabalho foi essa questão também de fazer uma análise exploratória, que faz parte do processo até de eu trabalhar de variáveis para o modelo, onde a gente consegue perceber algumas relações, algumas curiosidades em cima do processo e dos dados, né, do nosso sistema eleitoral. Quais foram os públicos que a gente mapeou que poderiam fazer uso, né, ou teriam interesse nesse trabalho? Primeiramente, os partidos políticos, né? Porque quando você tem um modelo que diz, olha, se você gastar tanto, você vai ter tantos votos, ela ajuda os partidos políticos a fazer a alocação de recursos, né? Principalmente aqueles que têm pouco recurso disponível, de forma que possa ajudar neles na estratégia de distribuição de recursos. Outro seriam os próprios candidatos, né, especialmente aqueles candidatos que não têm um apoio dos caciques do partido, das lideranças do partido, seja pelo partido também ter pouco recurso ou ser por falta de espaço dentro do próprio partido. Então, claro, o candidato saber de quanto que ele precisa para saber quanto voto ele vai ter seria realmente interessante. Um outro seria as empresas de marketing político, ou seja, as campanhas eleitorais é o mercado, né? Existem muitas empresas que apoiam campanhas, seja de estratégias de campanha, seja de preparação do candidato, preparação de material. Então, isso daí também apoiaria essas empresas. E, por fim, as entidades de fiscalização, né, como o TSE. Uma vez que você, através do modelo, você também começa a perceber os outliers, né? Você pode perceber, por exemplo, pô, esse candidato aqui teve tanto de recurso financeiro. Por que ele pontuou tão pouco, né? Um caso que
já aconteceu, né, e que já chamou muita atenção, era que, por exemplo, candidatos laranjas, né, onde, por exemplo, mulheres, né, que às vezes o pessoal usa as cotas, né, e só para cumprir algumas metas, né, eles lançam candidatos, mas na verdade essas candidatas na verdade não são para disputar, mas simplesmente para servir como é, alocação de recurso para cumprir um normativo. E aí você vê, né, olha, essas pessoas aqui tiveram muito candidatos laranja, né? Você teve muitos recursos e teve poucos votos. E fora também de você perceber o comportamento e até mesmo você saber o quanto de recursos às vezes de fato é necessário para alocar nas campanhas eleitorais. A plataforma que eu usei para esse trabalho é o Nime. Eu usei o Nime, talvez muita gente não conheça. É uma ferramenta que foi desenvolvida lá na Universidade da Alemanha. E ele se diferencia, eu achei ele muito interessante, porque ele se diferencia, primeiro, é uma plataforma aberta, né? Você pode usar livremente. Ele tem dois componentes, ele tem o módulo desktop e o módulo servidor. O servidor é pago, é bem parecido com o método do Power BI, né? A versão desktop é gratuita, você pode usar para desenvolver, ele tem todos os recursos, mas eventualmente se você quer publicar ou quer usar de uma forma compartilhada, aí você teria que ter um Lime Server, né? Ele é uma plataforma aberta, a comunidade dele é bem ativa, é muito grande, e o principal, o que eu acho que é o mais forte dele, ele é, digamos, scriptless, né? Ele é uma ferramenta que você pode fazer o uso você monta workflows dentro dele, gráficos, né? Fluxos de execução visual, né? Então, ele cria nós para processamento. Depois eu vou até mostrar para vocês um exemplo de workflow. Então, por exemplo, para eu fazer uma operação de leitura de banco de dados, eu não preciso fazer um comandinho. Eu pego ele, crio um ícone, eu puxo um componente dele, que é ler arquivos. Depois é bem visual, né? E é muito interessante que ele é basicamente um mapa mental. Ele também é bom porque ele serve para você muito para ensino também. Porque você visualmente, como ele é um mapa, um workflow, né? Você consegue ver exatamente qual é a etapa do teu processo do que você simplesmente vê lá um script, uma lista, um script gigante. Ao mesmo tempo, ele te dá permissão, ele cria nós, tanto para o Python como R, que você fala o seguinte, não, eu não quero usar esses componentes do Nime visuais, eu já tenho alguns scripts Python bem otimizados, e eu quero usar esse script e eu quero desenvolver em script, porque eu sou muito forte nessa, eu tenho scripts muito customizados e muito otimizados. O Nime, ele chega, você cria um componente chamado Python, ele tem entradinha e saída, você bota ali, você copia e cola o teu código Python, pronto, está ali. Ou seja, ele permite às pessoas que não têm domínio de script fazer o uso de recursos e processamento de grandes bases de dados, né, mais do que esse Excel. Então, por exemplo, teve tabela aqui que eu estava trabalhando com mais de 2 milhões de linhas. Então, ele junta os dois mundos, né, tanto para a pessoa que não tem um domínio muito grande em scripting, como também aquela pessoa que adora scripting, né? Então, consegue juntar os dois mundos, fora as bibliotecas que o Nime tem. Essa foi a plataforma que eu desenvolvi o modelo, e os algoritmos que eu fiz a construção foi o LightGBM, que foi um algoritmo de machine learning lançado por pesquisadores da Microsoft em 2017, que eu vou abordar para vocês um pouco das vantagens desse algoritmo. E a regressão linear eu usei mais como baseline, né? Que é uma modelagem mais simples que você tem, né? Onde você basicamente tenta estabelecer uma relação linear entre suas previsões. As fontes de dados que a gente usou no projeto foram 3, né? Eu peguei do TSE, né? Ou seja, eu peguei todas as prestações de contas desses 500 mil de candidatos no TSE, juntei com o PIB dos municípios, onde eu agrupei esses dados e acrescentei de cada município qual era o PIB,
de cada um dos municípios, e junto com esse PIB também a gente agregou dados sobre o IDH, né? Parte de educação, essa questão toda. Então, de forma a diferenciar os municípios, tá? O referencial teórico, aí a gente vai falar um pouco sobre isso, foi que aí a gente começou a observar o seguinte: o que já existe hoje de gastos de campanha, né? O que seria o gasto de campanha ao redor no mundo? Então, essa questão de gasto de campanha já é uma preocupação mundial, não é só, né, aqui, né? E aí você vê que tem, por exemplo, em Israel, você tem uma preocupação em relação à promoção de diversidade, tem uma questão da compra de votos na Nigéria, tem a questão da relação do gasto, estabelecer limite de gasto dentro da campanha, ou seja, a questão é o seguinte: essa relação entre recurso financeiro, ou seja, dinheiro e voto, né? Isso aí é uma coisa que você percebe ao redor, já tem vários trabalhos ao redor do mundo nessa questão dessa relação, né? O financiamento dos gastos de campanha no mundo, né? Você vê por aí que a questão do financiamento público, né? O Brasil não é o único país, né, nem dentro daqueles 10 que eu mostrei inicialmente, mas se você olhar o mundo como um todo, né, você vê que o investimento, recursos públicos em campanhas, na verdade, é a grande maioria, né? Ou você usa ele como fundo partidário, que é para manter os partidos, ou você usa também somente nas campanhas eleitorais, né? E aí você vê a distribuição ao redor do mundo, como que isso é feito. Esse gráficozinho aí mostra para a gente que, eu não sei se vocês tinham essa ideia, né? Mas, por exemplo, 70% desses países que foram investigados usam, então, alguma forma de financiamento público nas campanhas. Então, a gente sai um pouco da discussão, né, de por que usar o dinheiro público, mas como usar ele de forma eficiente, né? Nesse caso aí eu acrescentei para vocês verem quanto, no caso no Brasil, a gente está alocando nas últimas, em 2022, você vê que a participação do recurso público na campanha foi mais de 80%, né? Foram basicamente 7 bilhões de reais alocados na campanha de 22. Isso mostra um pouco da importância, né, e do interesse também da sociedade, visto esse vulto de recursos, a ter uma crítica em relação a como é feito e como que a gente pode fazer um controle ou fazer uma orientação para o uso mais efetivo desses recursos. Sobre o Brasil, é importante a gente entender também como é que funciona o sistema eleitoral, até porque a gente vai fazer previsão de voto e a gente está falando de eleger candidatos, então você tem que entender um pouco de como é que funciona a dinâmica. Eu não sei, uma coisa interessante é que no Brasil o sistema desse voto proporcional, que é de vereador, deputado, ele segue uma matemática, né? Ele segue um formatozinho. E aí isso daqui vai mostrar para vocês que, inclusive, que não necessariamente o candidato que é mais votado, ele é eleito, né? Isso por quê? Aqui eu criei um formatinho para talvez para todo mundo entender. Então, por exemplo, você tem uma cidade que tem lá 1.300 eleitores, né? Existe uma questão que o pessoal usa, são dois conceitos, é o quociente partidário e o eleitoral. O quociente partidário é o que define quantas vagas um partido vai ter na eleição. Então, como é que esse coeficiente partidário ele é calculado? Você vê o total de eleitores, você vê quantos votos foram de fato feitos, né? Quantas pessoas chegaram lá e votaram. Você vê a parte de abstenções e nulos. Daí você pega o total de votos válidos na eleição, né? Desse total de votos válidos, ou seja, é o total de votos, né, registrados menos os nulos e os brancos e as abstenções. E aí você tem esse total de votos válidos,
e aí você vê o número de cadeiras. No caso aqui, para cada 100 votos que um candidato recebe, ou o partido, no caso aqui é o partido, né? Você preenche uma cadeira, ou seja, cada cadeira vale 100 votos, nesse caso aqui hipotético. Então, por exemplo, se um partido A recebeu 500 votos, ele vai ter direito a 5 cadeiras. Um partido recebeu 360 votos, 3 cadeiras. Um partido recebeu 100 votos, recebe uma cadeira. Então, você vê que os partidos, a distribuição das cadeiras, no primeiro momento, ele acontece de acordo com o número de votos dos partidos. Por isso que o pessoal fala que, às vezes, a vaga é do partido e não do candidato. E aí você tem algumas coisas, né, que acontecem. Então, por exemplo, isso daí foi o Tiririca, né, eu acho que o humorista, né, que, na verdade, ele usou uma estratégia de voto de protesto, né? Ou seja, ele tentou, a estratégia de campanha dele foi usar uma situação de protesto, né, dos eleitores para se eleger, e deu muito certo. Ele ganhou mais de 1 milhão de votos, e junto com ele levou mais 3 candidatos em cima disso, porque aí o partido dele teve, sei lá quantos milhões de votos, e aquela quantidade de milhões de votos deu direito ao partido dele preencher o número de cadeiras. Em cima disso, teve uma mudança na lei, e aí começou a estabelecer o seguinte, que o candidato, para ser eleito, ele precisa minimamente 10% do coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, só voltando, né, seria o seguinte: o candidato tem que ter pelo menos 10 votos. Ou seja, o teu partido recebeu 5 cadeiras, mas para preencher essa cadeira, cada candidato do partido tem que ter pelo menos, no caso aqui, 10 votos, né? Exatamente para essa questão do efeito Tiririca. E isso é importante, tá? Essa informação do percentual, ou seja, para os candidatos não vale mais a questão do número de votos, né? Vale mais quanto que ele conseguiu em relação ao coeficiente eleitoral. E isso foi uma primeira coisa que serviu muito para a gente. Aí entra na questão da machine learning, que a gente tem que, né, se abordar, e aí eu apresento aí o conceito dos principais autores, que coloca que machine learning, né, é uma área da IA, que eu já mostrei até para vocês, que a ideia é emular a aprendizagem humana. E aí tem as formas de aprendizado que acontecem, né? É a questão vou deixar por último o supervisionado, né? Você tem a questão do supervisionado, basicamente você já rotula, né? É igual você ensinar uma criança, né? Você olha ali, a criança, o que é aquilo ali? Você fala, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é uma pessoa. Você vai rotulando e aí a máquina vai entendendo conforme você está dizendo para ela. As não supervisionadas já é uma coisa diferente. Já é a própria máquina tentando estabelecer ou identificar padrões nos dados. É um pouco tentando fazer uma analogia, um caso prático, como você pedisse para uma pessoa entrar num depósito e arrumasse aquele depósito de uma forma que faça sentido para ela, né? Então, essa pessoa chega lá, ela pode começar, sei lá, vou pegar por tamanho de objeto, vou ter, sei lá, por largura, por peso, enfim. E aí a máquina tenta fazer isso de forma autônoma, né? A questão tem a parte de reforço, que é em cima de resultados. Isso daqui você vê muito assim. Eu, quando olho meu filho jogando, né? É exatamente a situação. O jogo, na verdade, você percebe que você está fazendo as coisas certas de acordo com os pontos que você vai ganhando. Então, meu filho é como se fosse a máquina, onde você estaria dizendo para a máquina o seguinte: olha, conforme você vai atingindo tais coisas, você vai ganhando pontos, e através desses pontos a máquina vai reagindo e gerando o aprendizagem, tá? No caso do ativo, ele faz o uso, né, do que você rotula, do que não rotula, e nas coisas que não estão rotuladas, ele tenta rotular de acordo com a aprendizagem que ele já tem. E o que ele fica com muita incerteza, existe o oráculo, que nada mais é do que um humano, né, em cima daquele caso que a máquina chega e fala, olha, esse daqui eu tenho
com baixa certeza do que é. Aí manda para o oráculo, e o oráculo vai lá, rotula. Isso é bom que você alivia, né? Você não precisa estar, como no supervisionado, exigindo muito do ser humano para fazer a rotulação dos dados. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Na questão de publicações, aí eu já entrei na parte de publicações de machine learning em eleições, né, ao redor do mundo. Então, você vê que tem muita coisa dos Estados Unidos, na Indonésia, eu fiz uma pesquisa aí de 2019, 2022, e aí eu tentei ver também qual era a base de dados que esses trabalhos tinham. E você vê que tem muito trabalho em cima de mídia social, né? O que é natural, você vê muita gente fazendo trabalho de previsão de eleição de acordo com a interação na rede social daquele candidato. Isso vale muito no final eu vou até colocar para vocês, né? Vale muito para aqueles candidatos de majoritários, assim, governador, prefeito, né? Ou cargos que têm muita visibilidade. Mas no caso de vereador, como é muito pulverizado, a gente está falando de 500 mil de candidatos, né? Essa questão das mídias sociais acabou que não se mostrou tão relevante no caso, mas assim, só estou colocando para vocês o que tem de trabalho, né? Tem a questão também dos censos demográficos e eleições passadas, que é o caso do meu trabalho, né? Então ele entra já em 2023 com essa questão usando base históricas. Metodologia, né? Cara, eu nunca trabalhei com machine learning, né? Eu trabalhava com a parte mais de projetos, de governança, por isso eu estou até na Degov. E aí a metodologia é uma coisa que me auxiliou muito, porque, pô, como que você começa, né? Isso aí acabou me remetendo até a parte do PMI, né? Onde você tem lá o PMBOK, e você tem lá aquele grupo de processos, aquele grupo de processos que te ajuda a se situar. E aí eu adotei o CRISP-DM, eu acho que muita gente aí, talvez, principalmente o pessoal de dados, né, já está bem familiarizado com isso. Eu optei esse CRISP-DM, que é uma metodologia bem conhecida no mercado, bem ampla, né? E aí ele dá esse processo, né? Parece um PDCA, é um PDCA praticamente, onde ele inicia fazendo uma compreensão do negócio. O que seria a compreensão do negócio, no meu caso? É estabelecer o objetivo, né? Que é aquela história, olha, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar os dados de campanha e eu quero projetar votos. Aí você precisa agora fazer um entendimento dos dados. O que agora de base de dados tem relacionado a isso? Então, fui lá no TCE, peguei, explorei o TCE, baixei os dados, comecei a tentar entender o que cada dado representava, cada coluna. E aí, a partir disso, a gente faz a preparação dos dados. Aí a gente já faz a extração dos dados, já começa a colocar, já faz também até a parte no entendimento antes, né, na parte exploratória, a preparação dos dados, você já começa a extrair as informações, as variáveis que você entende que são mais interessantes para construir o teu modelo. Dessa preparação de dados, e aí eu falo para vocês, 80% do trabalho, até diria, até conforme foi, eu acho que isso se reflete no projeto de machine learning, não é a questão de você construir o algoritmo, não, o que mais consome tempo é essa fase de entender os dados e preparar os dados. Isso daí consome muito tempo mesmo. E aí é fundamental você realmente compreender o que você está fazendo, ter uma noção e entender os dados. Sem isso, você não vai para frente. E aí vem a modelagem da máquina, né? Que aí você usa os algoritmos, e aí você executa os algoritmos e começa a avaliar o desempenho deles, e aí você faz a seleção do melhor, que é o final do trabalho. Tá? Isso daí já é o livro, né, que já do Alexei, que já mostra aí o CRISP-DM para Machine Learning, né, porque originalmente ele começou com Data Mining, e aí você já tem até referência bibliográfica que você pode usar, especificamente dar o passo a passo, te ajuda a entender melhor essas fases. Aí na fase exploratória dos dados, para vocês entenderem um pouco de como é que foi o processo. Então, assim, você tem aqui o que tinha inicialmente, né? Eu tinha dados de 518 mil candidatos, né?
incluindo, né, os gastos de campanha, que aí tinha tabela lá com mais de 2 milhões de registros. Foram 430 colunas, né? Cada tabela lá do TSE tinha uma informação, aí junta aí IDH, usa tudo, foram 17 tabelas. E aí o final disso tudo, né? Depois que você faz uma análise e tal, aí fazendo o trabalho de quais os candidatos que tem todas as informações registradas, né? Muito candidato, assim, ele começa a campanha, depois larga a campanha no meio, não faz prestação de conta. Existe dados que faltam na prestação de contas. Existe candidatos que no final o registro dele perde validade. Então, há um filtro, e aí o resultado de toda essa limpeza de dados, digamos assim, que eu pude ver é o seguinte: olha, as informações que eu estou querendo, que é assim, prestação de contas, o IDH dos municípios, tudo certinho, assim, as tuplas, as linhas, eu consegui dados de 288 mil candidatos. Né? Então, eu fiz o processamento da prestação de contas de 288 mil candidatos. 6.500. Alan, só para comentar, meia hora, viu? Então tá. Então a gente já vai estar chegando já. Então, assim, aí vem a parte importante do trabalho, que é uma coisa que eu tenho que. Acabei que eu não coloquei, né? Eu já coloquei, né? O meu objetivo era encontrar o número de votos, né? Mas conforme eu coloquei para vocês, o que é relevante para o candidato não é o número de votos, né? É a quantidade do coeficiente eleitoral. E um outro ponto que é um desafio para mim era, lembre-se que eu estou trabalhando com 5 mil municípios, né? 1.000 votos num município pequeno é diferente de 1.000 votos no Rio de Janeiro. Então, como é que eu faço para minha máquina, né, fazer essa diferenciação e de forma que ele também faça esse cálculo, né? Outra coisa, o gasto no município pequeno, por exemplo, eu gastar R$ 1.000 no município pequeno é diferente de eu gastar R$ 1.000 no Rio de Janeiro, onde eu tenho um número de eleitores muito maior. Então, é, o meu modelo, eu adotei como minha variável não mais o número de votos que ele vai ter, mas sim quanto do percentual do coeficiente eleitoral ele vai ter. Então, o meu modelo, no final, ele não diz mais assim, olha, esse cara gastou tanto, vai ter 1.000 votos. Não. Ele já fala assim, olha, ele gastou tanto, ele vai ter 5% do coeficiente eleitoral. Porque aí você, dessa forma, isso aí foi uma coisa que eu achei interessante do trabalho, é que você já qualifica o resultado, né? E você já consegue normalizar para todo o município, ou seja, 5% do coeficiente eleitoral para um cara do Rio de Janeiro tem o mesmo valor de um cara lá do interior do Amazonas. O candidato, ele sabe, se tem 10% do coeficiente eleitoral, seja em qualquer lugar do Brasil, para ele já tem aquele mínimo para poder preencher uma cadeira. Então, se ele tem, sei lá, 100% do coeficiente eleitoral, já diz que basicamente, olha, você já tem uma cadeira preenchida para você. Agora, por que eu precisei criar esse coeficiente eleitoral bruto? Como a gente está falando de machine learning, a gente está falando de previsão futura, né? E o coeficiente eleitoral, ele é calculado em cima de votos válidos. Eu não tenho como prever quantas pessoas vão votar nulo e em branco na próxima eleição, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei quantos eleitores existem naquele município. Então, ao invés de eu adotar a quantidade de votos válidos, eu optei, dentro do meu modelo, eu gerei, digamos assim, o coeficiente eleitoral bruto de cada município. Então, eu considerei o seguinte, olha, vamos pegar lá o total de eleitores, vamos pensar que vai estar todo mundo votando, e aí eu botei o coeficiente eleitoral bruto. Então, isso é até um pouco mais conservador, né? Onde o resultado do meu candidato, o número, né, na verdade, quando você tirar nulos e brancos, ele vai ter até uma representatividade maior quando você for usar o coeficiente eleitoral normal. Então, mas para fins de comparação, para fins de desempenho,
dá no mesmo para ele, porque para ele tanto faz se é coeficiente eleitoral do vale do total do eleitoral. O que vale é que todo mundo está sendo avaliado pela mesma régua, né? E aí, esse gráfico eu achei muito interessante, o Violin Plot, porque assim, eu não conhecia esse gráfico não, mas depois que eu conheci e entendi ler esse cara, eu achei ele sensacional. Porque ele diz muita coisa, né? Então, só para vocês ter uma ideia, isso daqui ele mostra o coeficiente eleitoral bruto dos municípios no Brasil. O que é isso? Quantos de votos eu preciso para atingir uma cadeira? Quantos votos, né? É aquele coeficiente eleitoral. Quantos votos por cadeira? Quantos votos vale cada cadeira? Esse primeirinho cara aqui é São Paulo. Ele mostra que para você ter a primeira cadeira, você precisa de 173 mil votos. Esse daqui já é o Rio de Janeiro. Para você ter uma vaga de vereador no Rio de Janeiro, o partido tem que conseguir pelo menos 95 mil votos. E aí você vai descendo, cada pontinho desse é uma ocorrênciazinha, né? E aqui você vê que estão todos os municípios. Aqui é a distribuição, né? Do tamanho dos municípios. E aí você vê que no Brasil, a grande maioria dos municípios, aí você vê essas outras informações que o Violin Plot te dá. Ele já te dá aqui a média. A média é 2.000 votos por cadeira. A mediana é 1.221 votos. E aí você tem o limite superior. Então, assim, essa parte, ele complementa onde você consegue ver muita coisa sobre as informações dos dados. E aí, Miguel? Não sei, filho. Depois a gente... Não, não sei, filho, não sei. Fala lá, fala lá. Gente, home office é isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, tranquilo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela, gente, do Violin Plot? Tá tudo certo? Que eu acabei tendo uma interrupçãozinha aqui. Tá, né? Aí, só para vocês terem uma ideia, isso aí é um pouco do coeficiente eleitoral bruto dos municípios. Aí você vê São Paulo, né? Quanto a diferença entre os municípios, e aí já mostra uma coisa, né? Para um partido, né? Às vezes, um partido gasta muita energia para ganhar uma cadeira em São Paulo, né? Você vê quanto é que vale, e você vê que, por exemplo, Araguainha, se você conseguir 111 votos em Araguainha, você já ganha uma cadeira de vereador. Então, isso daí também eu norteio um pouco da estratégia, ajuda um pouco a leitura da estratégia das campanhas. Outra coisa que foi importante, quando eu estava fazendo a seleção das variáveis, foi essa questão dos eleitos, não eleitos. Aqui mostra para vocês que você vê o seguinte, você percebe que, assim, você tem a pessoa que é eleita pelo coeficiente partidário, que é aquela conta que eu falei para vocês, tem a questão da média, que é quando sobra a vaga, existe uma outra contazinha que estava lá para não entender, mas a pessoa é eleita ou por coeficiente eleitoral ou por média. E você repara que são violinos plot. Você repara que o grosso deles, claro, tem poucos votos, mas tem situações que o pessoal que ficou como suplente não eleito, olha, ele tem mais votos do que o cara que foi eleito. Isso explica um pouco daquilo que eu falei do coeficiente partidário. Para vocês terem uma ideia, aí eu vou mudar aqui. Isso também mostrou para mim que inicialmente eu falei, eu acho que eu vou fazer uma máquina que diz se o cara vai ser eleito ou se não vai ser eleito. Mas depois você vendo essa dinâmica, você fala, pô, não dá para fazer isso legal, porque você percebe que a questão de ele ser eleito ou não eleito não depende dele, né? Depende do desempenho do partido. E esse desempenho do partido, eu precisaria fazer uma análise de nominata do partido. Então, a complexidade ficou muito maior. Então, eu deixei de querer fazer um modelo de machine learning em cima de classificação de eleito ou não eleito, né? Então, foi realmente a regressão para votos. Isso daí é um caso, né? Para você que eu estou exemplificando para vocês, olha, no caso do Conselheiro Lafayette, teve uma vereadora, uma candidata, né? Você vê, a doutora, ela foi a mais votada no município, mas acabou não sendo eleita, porque o partido dela não desempenhou direito, tá? Hum,
Então, isso é um outro aspecto que faz parte do nosso sistema, que é curioso. Então, outra coisa, variável que eu achei interessante para o meu modelo foi a questão dos partidos, né? O nome do partido. E aí você percebe o seguinte, por quê? Você percebe que tem partidos que eles desempenham bem no Nordeste, enquanto outros desempenham melhor no Sul, né? Então, dependendo do partido que o candidato vai se lançar, ele pode desempenhar mais ou menos. O modelo é uma variável relevante para o modelo, porque ele consegue, às vezes, até observando a posição onde está sendo lançado aquele candidato, o partido tem uma certa, pode ter uma certa influência no número de votos, né? Um partido grande tem muita visibilidade, um partido pequeno tem pouca visibilidade, e isso pode também modificar. Então, foi importante botar isso para o modelo, para ele ter essa disposição dessa informação para ajudar. Outra coisa é a situação dos candidatos que estão para reeleição, né? Você vê aqui que dos candidatos que se lançaram para reeleição, dos candidatos que estavam ali, 54% deles foram reeleitos. Então, assim, isso é um outro aspecto, né? Quando você disputa por uma vaga no Congresso, na Câmara de Vereadores e tal, o pessoal novo, né, que eles chamam de desafiador, na verdade, geralmente ele já está concorrendo por metade da vaga, né? Metade das cadeiras. Ao mesmo tempo, para o partido é importante se perceber que aquele membro do partido que já é candidato, ele já começa na frente dos outros. Então, isso aí é uma outra variável importante para o modelo. Por isso que é bom a gente fazer essa parte exploratória para você perceber como que tem esses pesos, né? E aí você não pode ficar pensando, não pode deixar de fora isso, né? Tudo que você perceber que pode estar contribuindo com o modelo, que tem alguma, assim, isso daqui pode ter alguma relação, é bom você deixar para o modelo ler. Como é que agora a construção, né? Então, fazendo uma recapitulação, né? A gente começou com 500 mil candidatos, fizemos o filtro inicial com 288 mil, e aí para o modelo em si, no final, que aí eu tirei os outliers, tem aí uma questão que você tem que tirar os outliers. No final, eu rodei nos algoritmos, né, joguei para a máquina aprender dados de 288 mil candidatos e foram 81 variáveis, né? Tem uma questão de Doom, né, que aí explode. Por exemplo, eu tenho uma coluna, né, que é o sexo do candidato, né, masculino e feminino, né? Vou botar partidos é melhor. O partido, né? Aí tem lá 30 partidos. Para modelo, principalmente para regressão linear, e esses modelos de regressão linear, auxilia, né, dentro de uma das coisas que tem que ser feitas, por exemplo, auxiliar no processamento, transformar, por exemplo, em vez de você ter uma coluna onde lá dentro você tem lá, por exemplo, nome do partido, partido 1, 2, 3 e 4, você cria colunas, né? E aí você atribui essa característica exclusiva, né? Então, para nível de processamento, quando a máquina tenta ler, ela já vê o seguinte, ó, essa coluna, quem é do partido tal, partido 1, ele já faz um trabalho de variáveis melhor, porque ele basicamente bota 0 e 1, né? Cada partido vira uma variável e aí isso só fica 0 e 1 do que ficar coeficiente, né? Os algoritmos que eu detei para um é o regressão linear, né, que é um baseline, e o LightGBM, que é o da Microsoft, foi lançado em 2017 pelos pesquisadores. Como é que é, para vocês entenderem como é que é a abordagem de cada um, né? Eu até botei isso daqui, porque eu achei muito interessante essa imagem, que ela para vocês diferenciar, entender um pouco de diferença entre LightGBM, que é uma árvore de decisão, né? Só que eu estou usando para regressão, que é o caso aqui. E o regressão linear é um pouco isso. Aqui é como se fosse um modelo de regressão linear, tá vendo? O que é isso? Ele faz uma reta, é como se fosse uma reta.
onde, a partir de uma determinada situação, eu tento prover, aqui no caso foi o exemplo de dosagem, né, e a efetividade da droga. Determinada dosagem, né, a efetividade dela varia. Aqui no caso, é como se eu tivesse rodado uma regressão linear, e aí ele me desse essa reta aqui. Foi a melhor reta que ele deu para tentar capturar o comportamento desses dados, né, dessas ocorrências, né. E aí você repara que quando... E aí, então, essa é a regressão linear. E o erro, né, é exatamente a diferença entre essa bolinha e essa belinha. Então, assim, qual é a dose e tal? O meu modelo vai falar que foi aqui, mas na verdade foi aqui. Agora, repara que, de acordo com a disposição dos dados, o que eu estou falando é o seguinte: se esses dados todos estivessem juntos aqui com a reta, esse modelo seria muito bom, né? E com custo muito menor de processamento, porque a regressão linear, o custo dele é muito baixo. A árvore de decisão, ele já organiza, ele já tenta mapear os dados de forma diferente. Repara aqui, dosagem menor que 14,5, ele está falando o seguinte: olha, se a dosagem for menor que isso daqui, já é 4,2. Então ele já fala para você o seguinte: a minha estimativa é a média desses caras aqui. E aí ele já, daqui para qualquer desses pontos aqui, ele já acerta tudo, praticamente, mais do que se fosse aqui. Então, isso é importante você entender. Então, assim, a abordagem do algoritmo na questão do agrupamento dos dados, ou no tratamento dos dados, é diferente. Então, se teus dados estiverem mais ou menos nessa dispersão, né, você vê que uma árvore de decisão, né, que aqui é verdade, aqui é falso, e aí você vai montando, ele consegue mapear melhor o comportamento dos teus dados e, com isso, te dar umas estimativas melhores. Então, basicamente, o meu trabalho foi isso, né? Eu usei a regressão linear com base e eu peguei lá de GBM, que é um dos algoritmos, né? Que eu vou até colocar aqui. Agora tem que acelerar. Falta quanto, Bruno? Só para eu... Tô perdido aqui. 10 minutos? Vamos lá. Dentro de regressão linear, né? Aí, vamos lá, os algoritmos, né? Os algoritmos que eu peguei, a regressão linear, dentro de machine learning, você tem o algoritmo e tem os hiperparâmetros, né? Os hiperparâmetros, vamos lá, só para tentar deixar mais claro isso aqui, né? Na verdade, o que a gente está trabalhando é uma equação, né? Onde eu tenho lá, olha, meu X é os gastos e eu vou ter Y votos, né? Só que o meu X não é só um X, né? São vários tipos de gastos, vários IDHs. Então, assim, a minha variável, minhas variáveis, não é só X, é X, X1, X linha, X2 linhas, X3 linhas, sei lá, o alfabeto inteiro para dar um resultado. E aí, o que acontece? Quais são os coeficientes dessa minha equação, né? E aí você tem duas formas de você trabalhar esses coeficientes, né, a máquina. E aí tem duas formas de você fazer uma regularização, que é a read e a lasso, né? A read, não, a lasso, ela é mais, ela é a técnica que ela bota zero, né? Ela é muito boa, ou seja, então, por exemplo, se eu tivesse lá 10 variáveis, né? Assim, 10 variáveis, sei lá, eu gasto 1, gasto 2, né? Eu gastei com internet, gastei com impressora, gastei com adesivo e deu tantos votos. O Lasso, o que ele faz? Qual é a variável mais importante? Ele começa a estabelecer zeros no coeficiente, de forma que ele consegue perceber quais dessas, sei lá, como eu botei para vocês, né? Foram mais de 100 variáveis. Então, o modelo ele começou o seguinte: qual dessas 100 variáveis é as mais relevantes? E aí ele começa a fazer essa regularização, metendo zero lá. Ele é bom, né, para seleção, mas ela começa também a ter a perda de que ela, nesse processo de botar zero, ela pode estar perdendo alguma informação relevante, né? E para isso, existe o método outro, né, que é o read, que ao invés disso, ele suaviza o coeficiente, ele não chega a zerar, ele suaviza. Então, é claro que aí ele mantém, né, a informação de todas as variáveis, e aí você acaba pegando esse tuning mais fino. O ideal é, claro, você combina os dois. E para você combinar os dois, você faz essa questão do hiperparâmetro. Então, você fala para a máquina, olha, você vai fazer
os testes do modelo usando de 0 a 1 e de 0 a 1, e vai na força bruta aí ver qual é o melhor parâmetro, né? Então, ele faz o meio termo, né? O modelo, você você configura o hiperparâmetro, que aí poderia configurar entre 0 e 1, né? Só que existe o processo de otimização, que é aí que você faz na máquina, que é exatamente isso. A otimização é o quê? Ficar testando o hiperparâmetro. E aí você faz o looping de 0 a 1 combinado, e aí no final desse resultado você vai ter qual é a combinação ideal para a tua previsão. Light GBM, quais foram as inovações desse algoritmo da Microsoft? Ele teve basicamente 4. Ele faz uma otimização que é Gradient Based Online Sample. Basicamente é o seguinte, ele vê quais são as variáveis, né? Ele vê lá as variáveis, vê as variáveis mais relevantes, e ele começa a perceber onde é que ele está errando mais. Nas previsões que ele começa a errar mais, onde ele está se perdendo, ou seja, as previsões, quando ele começa a perceber que aquela variável lá, ele está errando muito, ou aquele conjunto, aquele modelo dele está errando muito, ele prioriza esses erros. Ele prioriza, ele começa a fazer uma leitura, né? Ele começa a tentar fazer as suas previsões. A seleção dele, né, é orientada onde ele erra mais. Então, ele converge mais rápido para onde ele converge mais rápido para um resultado melhor de previsão, né? Outra coisa, ele usa histogramas. O que é isso? Em vez de ele representar, isso aqui é uma coisa interessante, que é o seguinte, você tem lá os dados, né, sei lá, de votos, né, de gastos. O que ele faz do histograma? Em vez de ele tratar cada dado específico, né, ele junta. Ele faz como se fosse um histograma mesmo. Então, por exemplo, de gastos de 10 a 20, eu considero como uma coisa só. De gastos de 20 a 40, eu considero uma coisa só. Então, na hora dele processar, ele não trata o gasto de cada candidato, né, o conjunto de candidatos, como se fizesse, esse cara gastou 10, esse daqui gastou 11, ele vai usando isso. Ele agrupa esses dados que ele acha que é tudo igual, né, como se fosse um histograma, e ele trata isso como se fosse uma forma única. Então, isso dá a celeridade de representar. O exclusive feature bundling é as variáveis que ele entende o seguinte, olha, essa variável é muito parecida com essa, então ele meio que junta. É parecido com o que ele faz com os dados, né? Ele faz isso para as colunas que são as variáveis. Ele faz uma estrutura de Livewise, que eu vou até mostrar para vocês que é isso, né? Livewise é isso daqui. É como se você, por exemplo, só para facilitar o entendimento, né? Você tem várias estratégias de você tentar descobrir o melhor. Vamos pensar que você quer saber na tua família qual é o cara mais rico, né? Dentro da sua família, quais são os primos mais ricos, né? Então, fiz que isso daqui é a tua árvore genealógica, o que acontece? O Livewise, o que ele faz? Ele pega assim, qual é o teu avô mais rico? Qual é o filho do teu avô mais rico, mais rico? Então, você vê que ele já vai caminhando onde está dando a informação melhor para ele. Agora, é claro que você poderia ver o seguinte, ele poderia fazer também o seguinte, olha, eu quero ver todos os avós, todos os filhos de todos os avós. E aqui embaixo você percebe que, opa, eu tenho um cara mais rico, não foi do avô mais rico. Eu tenho um primo que é mais rico que veio. Então, assim, você vê que é uma questão de opção de abordagem, né? Sendo que em geral, esse da Microsoft, né, que ele adotou essa de linguagem, né, digamos assim, eu estou falando um exemplo só para facilitar o entendimento, você vê que ele caminha rapidamente, o objetivo dele é onde ele ganha mais, né? Então, foi isso. E aí, em geral, ele tem um desempenho de 20% a mais do que os outros. Outra coisa interessante é que esse algoritmo ele consome menos, né, recursos computacionais. Isso pode ser interessante, aí já jogando um pouco para o nosso lado, que quando a gente for fazer uma contratação de nuvem, tal, às vezes a gente fazer nossos modelos de máquina, isso daí é um aspecto a ser considerado, tá? Um dos desafios vai ser, talvez, fazer a otimização de algoritmos para que a gente consuma o mínimo possível da nuvem para a gente pagar menos, né? Porque hoje em dia, geralmente o faturamento é em cima de consumo de GPU, de dados, de storage. Então, você fazendo
a seleção de algoritmos mais ótimos, né, pode promover aí um ganho também de gastos, né. Então vamos lá. E aí eu vou acelerar um pouco, tá, gente? Os hiperparâmetros dele eram 11, né? E aí a gente fez todo um exercício seguros, porque senão eu já estourei o tempo. Isso daqui é o NIME, mostrando a configuração dos hiperparâmetros, para vocês verem como é simples, né? Aqui seria o hiperparâmetro do regressão linear e esse do LightGBM. Você vê que é tudo visual, né? Tu configura aqui, basicamente eu estou bem simplificando, né? Você diz qual o intervalo que você quer que ele explore o hiperparâmetro, e aí ele vai fazendo. E aqui você tem a estratégia também de pesquisa desse hiperparâmetro. Você pode fazer força bruta, que aí é uma loucura, porque, por exemplo, você está vendo aqui, né? Eu estou aqui com um intervalo de 50 a 600, e esse cara aqui voltou de 30 a 100. Então seria 70. Então ele tem que rodar, né? Para vocês terem uma ideia, a coisa aqui fica bem exponencial, né? Então tem algumas estratégias interessantes que aí depois a gente pode abordar, aí eu adotei a estratégia bayesiana, né? Que ele usa uma questão de probabilidade, de otimização, assim, ele vê onde está acertando mais e vai caminhando para aquilo ali, né? Como se fosse de grosso modo, ele tenta chegar a um resultado melhor do que eu tentar fazer uma força bruta, né? Ele tenta adivinhar através de probabilidades onde está melhor. A gente usa também uma técnica de validação cruzada, isso é uma coisa dentro da machine learning, que é o seguinte: você joga os dados, é como se fosse, você pega os dados de aprendizagem, né? Você fala para a máquina aprender, sendo que cada bloco de dados ele passa uma vez na máquina, né? Essa forma de validação cruzada é meio que uma forma de você fazer vários. Então, como é que ele funciona basicamente? Você joga um bloco de dados, a máquina aprende. Aí você joga um outro teste, fala assim: máquina, agora tenta descobrir, faz a previsão para esse grupo aqui. Ah, deu tanto. Aí dali ele começa a perceber o que ele errou e o que acertou. E aí ele vai fazendo isso recorrentemente. A validação cruzada permite que você aumente essas interações, né, de entrada e saída de dados na máquina, de forma que ele consiga fazer uma aprendizagem maior, né, mais efetiva, né, não maior, mais efetiva. Deixa eu ver, aqui agora está entrando muita coisa. Aqui é só para vocês terem uma ideia como que é um workflowzinho do NIME, né? Então aqui, digamos aqui, seriam as fontes de dados, né? Geralmente tabelas CSVs. E aí você vê que eu faço um joiner, tá vendo? É um fluxograma. Então vem daqui da esquerda, vai fazendo um join de todos os dados e no final eu escrevo uma tabela. Aqui eu leio a tabela, aí eu faço algumas regras, né? Você vê que é tudo um workflow visual, e aí eu consigo ter o controle de cada parte do processo de construção. E aqui é o final, para você ver o que é a minha máquina, né? Digamos aqui, o core dela é esse aqui, e o core dela é esse aqui. Aqui dentro, se eu abrir esse aqui é um Meganote, se eu abro isso aqui, você vai ver que tem o script Python lá dentro, que é esse cara aqui do LightGBM, mas eu não tive que escrever, porque já tinha biblioteca disponível. Então, você vê que é bem tranquilo, os fluxos, você vê que é bem intuitivo, e é bom de explicar, né? Principalmente para quem não, para passar o aprendizagem. Então vamos lá, deixa eu correr aqui para falar rapidamente dos resultados, que é o mais importante. Os resultados, gente, é o seguinte: existe uma coisa em machine learning que é o R2, né? Que é uma métrica de desempenho de algoritmos, que geralmente usa o R2, e eu vou mostrar outra coisa também. O R2 é um coeficiente de determinação onde o significado dele é mais ou menos o seguinte: o quanto daquilo ali você consegue explicar. É como se, por exemplo, só para facilitar, se fosse um aqui, eu poderia dizer que o meu modelo explica completamente a variação dos votos, né? Aqui é quase 60%. Então, fazendo uma analogia, é como, vamos pensar nos carros, né? O preço do carro. E aí você tem o ano de fabricação do carro. Aí é como se eu falasse para você: olha, eu sei que assim,
70% do preço do carro, ou da variação dos preços dos carros, é em cima do ano de fabricação do carro. Agora, é claro que o preço certinho do carro, aí é um outro indicador, né? Mas se você chega assim ao ano do carro, eu já explica 70% do preço dos carros, né? É claro que tem outliers, mas é mais ou menos isso para explicar para vocês. Existe um cálculo, né, que é feito, e aí ele dá o R2. Então, no meu modelo, no caso você vê a diferença da performance da regressão linear, né, que é a regra, ele vê que ele consegue só explicar 40%, mas o Light GBM, fazendo aquela mudança, e tu vê que ele já conseguiu explicar 60% da variância de votos. Teve um outro, isso aqui é um outro trabalho. Agora, o outro dado que é agora, que é o filé, né, que eu acho, é esse aqui. O Light GBM, deixa eu voltar aqui. Ele me deu um erro, aí o outro resultado foi esse aqui. Isso aqui é o erro percentual de cada previsão, tá? A média. Então, o que está dizendo aqui? As previsões que a máquina fez para aqueles 200 lá candidatos, na verdade eu quebro, depois eu até explico, as previsões que a máquina fez, ele errou em 1%, 1,6% das previsões. Então é como se eu falasse para vocês o seguinte, olha, o cara vai ter 10% do coeficiente eleitoral. O erro dessa previsão foi na ordem de 1%. Então, assim, foi muito bom, assim, muito pequeno o erro. É como se eu falasse para você, olha, o cara teve 100 votos. E a margem de erro dele foi de um voto para cima, um voto para cima, um voto para baixo, para tu ver o nível de precisão do modelo. Então, é isso que eu achei. Aí vem a questão, né? Pô, então a média do erro percentual foi de 1%, né? Pô, realmente foi quase nada, né? Aí tu fala, mas aí tu tem que entender como é que é essa distribuição, porque a gente está falando de média, né? E aí, como tem lance de média, é aquela história, minha cabeça no freezer, meu pé no forno, né? Na média tá ótimo, mas na verdade você já morreu, vai morrer. Então, para ver a distribuição dos erros, aí eu usei de novo o Violin Plot. Aí você vê que realmente não há uma coisa assim gigante aqui, uma gigante aqui embaixo. Tu vê que é realmente os erros estão todos aqui embaixo. E se você for olhar a média, está aqui, né? 1%, 1,6%. Se você for ver a mediana, é até menor. Ou seja, da metade das previsões, ele errou só 0,5% do número de votos. No caso, é o coeficiente eleitoral dos votos. Então, ele foi muito preciso. E aí, fazendo também a questão da distribuição dos erros, né? Eu falei, pô, mas mesmo assim, ele está errando muito aonde? Ele está errando muito no cara, assim, quem tem mais voto ou o cara que tem menos voto. E por essa distribuição dos erros, né, que aí eu vi aqui onde é que exatamente ele estava errando, você vê que os erros grandes, né, no caso aqui, ele chegou a ter um caso lá de 165%, que é natural, né? Quanto menos voto o cara tem, maior significativo é o erro. Então, por exemplo, se o cara teve 0,1% do 0,1% do coeficiente eleitoral, a máquina falou que ele teve 0,2%, foi um erro de 100%, né? Ao mesmo tempo, se eu falo para ele que ele teve 10% de erro e teve lá, né, a mesma coisa, 11%, é 1%, não é 100%. Então, você vê que, e aí tu vê que os erros grandes, né, e tu vê que dentro aqui é a frequência, né, desses erros, né, o tamanho dos erros. Você aqui vê que os erros maiores foram nos votos menos representativos. E mesmo assim, numa quantidade pequena, tá? Então, isso eu achei muito interessante. Sobre as variáveis, né? Aí é aquilo que eu estou falando. Aqui é o lado do X, né? X, né? Sei lá, A, B, C, D, E, F igual ao Y, né? Então, você vê que o modelo, o que ele percebeu mais relevância foi o total de dinheiro do candidato. Então, a gente tem aqui tudo recurso financeiro. Eu somei os recursos. Você vê que tem a parte de impressão também, contou. A idade, teve a questão também da ocupação do candidato. Ou seja, aquela que você vê muito candidato assim, professor, médico, área da segurança. Isso faz influência junto ao eleitorado, talvez pela exposição. E aí outras variáveis. O que chamou a atenção é que não entrou aqui muito a parte de internet.
Isso acaba sendo, provavelmente, foi porque a gente está falando de vereador, né? Vereador, e a gente está falando de 5.000 municípios. Vereador é uma coisa pequena, não é né? Geralmente são pessoas comuns. Então, a rede social desses vereadores, desses 500.000 de candidatos, não tem um peso. É mais a questão da grana, de ser conhecido, né, do que o tradicional. Conclusão. As contribuições foram essa, né? Então a gente conseguiu montar um modelo. Isso daí é uma informação. Não há nenhum estudo desse, né? Pelo menos que até então, de previsão de votos de vereador. A gente vai ter a eleição do ano que vem. Então a gente conseguiu mostrar que os dados basicamente já explicam 60%. O erro de apenas na previsões menos que 2%. O que, ao mesmo tempo, né, mostra para a gente que realmente, se você quer ser candidato a vereador, você, a primeira coisa, realmente tem que ter recurso financeiro, senão fica de ter uma relação muito forte. A questão da contribuição, de você criar uma variável, essa variável que é bruto, é a contribuição do trabalho, ou seja, futuros trabalhos, a pessoa já pode chegar e falar, pô, vou fazer um modelo também usando o percentual do que é bruto, porque ele já qualifica o voto, né? Porque aí já resolve aquele problema que eu falei para vocês, de 1.000 votos no Rio de Janeiro e 1.000 votos no interior do Brasil. Isonomia, isso permite que, por exemplo, o partido político consiga tratar a sua nominata de forma mais igual. Então, por exemplo, você tem que distribuir recurso. Você vê que o recurso que tu deu para o candidato 1, né, ele já atinge 10% do coeficiente eleitoral. Ao mesmo tempo, você vê que não deu dinheiro, o dinheiro que você deu para o outro candidato, ele só está atingindo 5%. Então, se tem mais dinheiro, eu vou dar para o cara que tem 5%. Então, assim, e outra coisa, isso daí ele permite uma visão no Brasil, tá? Essas previsões foram, eu peguei candidatos de vários lugares do Brasil, joguei para a máquina prever e a média foi de erro foi de menos de 2%. As limitações. A prestação de contas do TSE, então, se as pessoas, se os candidatos não reportarem direito ou de forma adequada as prestações, o modelo vai se perder. Estão restritos ao ano de 2020, né? Pode ser que você agregando os outros anos a coisa melhore. As oportunidades seriam, então, você aplicar, né? Porque não faz parte do trabalho eu botar isso em produção, né? Eu só mostrei os dados que tem, agora, é claro, botar para uso, para fazer, aí exigiria customizações e tal. Talvez incorporar redes sociais, mas aí tem aquela questão, né? Talvez redes sociais ter um peso maior para candidatos que tenham assim, mais para deputado federal, senador, e incorporação de novos dados, né? É isso. Então, gente, é isso. O trabalho, no final, né, a ideia era essa, né? Melhorar a ideia, né, que a gente tentou, melhorar o sistema democrático de forma, né, você diminuir um pouco o poder econômico. Então, até criar uma forma da gente perceber e poder fazer o uso mais efetivo dos recursos. As referências. É isso, gente. Desculpa aí ter passado aí, eu acho que talvez mais 13 minutos.